Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre teoria celular. Vamos entender o que diz a teoria celular e quais as principais estruturas e diferenças que existem entre as células. Vamos nessa? Bom, para começar aqui a nossa aula, vamos falar um pouquinho do que diz a teoria celular. Na realidade, a teoria celular diz duas coisas. Primeiro que todo ser vivo é formado por célula. Então essa é a característica básica para um ser vivo, para um ser considerado vivo, ter célula, ok? Além disso, ela diz que uma célula só surge a partir de outra célula pré-existente. Isso nos faz recordar lá da teoria da biogênese, não é isso? Que diz que um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo pré-existente, ok? E lembrando, galera, que célula ela é a unidade básica da organização dos seres vivos. Essa unidade é estrutural e funcional. Isso quer dizer que a célula compõe a estrutura do ser vivo, seja esse ser formado por uma célula ou mais de uma célula, e também ela está relacionada aos aspectos funcionais, fisiológicos, de funcionamento do ser vivo. Beleza? Então, revisando, a teoria celular diz que todo ser vivo é formado por célula e que uma célula só surge a partir de outra célula pré-existente. Ok? Vamos lá prosseguir. Bom, gente, as primeiras observações de células ocorreram aí no século 17. Na verdade, Robert Hooke foi o inventor do microscópio e ele pegou pedaços de cortiça de madeira, casca de árvore, e colocou nesse microscópio que ele inventou. E aí ele pensou o quê? Que foi o primeiro cientista a observar células. Só que na realidade, isso que ele observou não eram células. Esses espaçozinhos aqui que vocês estão vendo mais escuros, na verdade, são espaços deixados por células que já existiram. Ou seja, essas células já morreram. Então ele conseguiu observar esses espaços, mas não propriamente a célula, ok? Mas ainda no século 17, esse outro cientista aqui, chamado Anthony, ele pegou células de animais e colocou nesse microscópio inventado por Robert Hooke. E aí sim, foi a primeira vez que um cientista ele observou células ao microscópio, tá? No entanto, Robert Hooke ele é muito mais conhecido pelo fato dele ter inventado o microscópio, beleza? Bom, gente, e os seres vivos, eles são classificados de acordo com o número de células. Uma das classificações, claro, existem outras. Em relação ao número de células, eles podem ser unicelulares, quando ele é formado apenas por uma célula, e eles podem ser pluricelulares, quando eles são formados por mais de uma célula. Tá? No caso de seres unicelulares, a gente pode destacar aqui bactéria, protozoário. Tá? E no caso de seres pluricelulares, a gente pode destacar os animais e os vegetais. Ok? Então aqui nós temos exemplo dos pluricelulares, aqui a gente tem exemplo de uma bactéria e aqui a gente tem exemplo de um protozoário. Essa imagem aqui ela é real, né, vista através do microscópio óptico. Pluricelular, galera, quem não conhece aí, né, o famoso Papa Capim daqui no nosso estado de Alagoas. Bom, gente, então, os seres pluricelulares, especificamente nós, né, temos mais de 10 trilhões de células, gente, cada uma com uma função específica. Né? Elas desempenham diversas funções e trabalham em conjunto, né, para fazer com que o nosso organismo funcione adequadamente. Tá? E é bom saber que cada tipo de célula ela tem sua nutrição específica, tá? Ela tem características próprias. Aqui nós temos exemplos de células, né, que formam o nosso corpo humano. Então temos as células que formam tecido muscular, as células que formam tecido adiposo, né, que armazena gordura, células que formam os nossos ossos, formando tecido ósseo, e assim sucessivamente. Nosso sangue, por exemplo, ele é formado por diversos tipos de células. Temos glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, temos plaquetas, tá?
E cada tipo de célula desse ainda tem as suas subdivisões. Aqui eu coloquei o exemplo do adipócito, né, que muitas vezes é uma célula indesejada, né, porque ela armazena gordura. Aqui é uma célula, né, nós temos um desenho desse adipócito. Aqui dentro, essa parte amarelinha é a gordura. E aqui são células, né, adipócitas observadas aqui no microscópio, ok? Beleza? Gente, esse tecido adiposo ele é muito importante para o nosso corpo. Ele nos protege contra impactos mecânicos. Se você tocar aqui na palma da sua mão, você vê que é bem fofinho. Porque a nossa mão o tempo todo está sofrendo impacto mecânico. E esse tecido adiposo ele serve para proteger, né, contra esses impactos. Além disso, também serve como isolante térmico, né, evita que o nosso corpo perca muito calor para o ambiente externo, ok? E também é uma reserva de energia. Quando seu corpo está precisando de energia, uma dessas fontes é justamente retirar essa gordura armazenada no adipócito para transformar em energia, ok? Aqui nós temos um outro exemplo, célula de tecido muscular, né, que forma os nossos músculos. E existem vários tipos de tecido muscular. Tecido esquelético, que formam os nossos músculos, né, que movimentam aí o nosso corpo. Temos o músculo cardíaco, né, que forma o coração, que é importantíssimo, né, no nosso corpo para bombear sangue. Ok? E temos também células que formam o tecido muscular liso, né, que formam alguns dos nossos órgãos, como o esôfago, tá, que conduz o alimento até o estômago. Galerinha, vamos falar um pouquinho aqui sobre níveis de organização. Olha só, uma célula a gente já viu que é uma unidade morfofisiológica, né? Quando essas células elas se juntam, têm características semelhantes e trabalham em conjunto para desempenhar uma função específica, a gente diz que esse conjunto de células forma um tecido. Quando diversos tipos de tecidos trabalham em conjunto, né, para exercer funções específicas, formam um órgão. Quando diversos tipos de órgãos trabalham em conjunto para uma determinada função, formam um sistema. E o conjunto de sistemas do nosso corpo, né, como sistema circulatório, sistema esquelético, sistema muscular, trabalham em conjunto, formam um organismo, tá? Então, memorizem essa sequência: célula, tecido, órgão, sistema e organismo. Já que a gente já viu um pouquinho aí sobre a teoria celular, né? Vamos continuar nossa aula. Aqui eu só coloquei as definições do que eu acabei de falar, né? Células semelhantes que atuam em conjunto formam tecido, tecido que atua de maneira integrada formam órgãos, conjunto de órgãos associados formam sistemas, conjunto de sistemas integrados formam um organismo, ok? Isso aqui só é mais um conceitozinho. Bom, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre estrutura celular. Vocês possivelmente já viram, né, anteriormente, que as células têm três estruturas básicas. Membrana plasmática, né, que recobre a célula. Citoplasma, que é uma espécie de gel, né, é formado por água, diversos tipos de proteínas que tem uma consistência meio gelatinosa, onde estão imersas as organelas, daqui a pouco a gente vai ver o que são organelas, e o núcleo da célula, que é o centro de comando da célula, tá? Aqui nós temos uma célula vista no microscópio, galera. Observem claramente a membrana plasmática, que eu acabei de falar. Aqui nós temos o citoplasma. A gente não consegue enxergar as organelas aqui, porque elas precisam de um tipo, né, mais específico de microscópio, uma lente de aumento muito maior. E aqui nós conseguimos enxergar o núcleo da célula, beleza? Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre a membrana plasmática especificamente. Olha só, eu aumentei aqui a membrana plasmática, né, que é aquela que cobre a célula, e ela tem diversas funções dessa célula.
Mas a gente pode dizer que, além de revestir a célula, essa membrana plasmática apresenta permeabilidade seletiva. O que é isso? Ela controla tudo o que entra e tudo o que sai de dentro de uma célula. Gente, a célula é um organismo vivo, tá? Ou seja, ela tem necessidades nutricionais. Ela precisa de glicose, por exemplo. Ela precisa de água, de proteínas. Só que essa membrana plasmática, ela consegue controlar tudo que entra e sai de dentro dessa célula. Quem comanda isso são diversos outros sistemas que existem dentro dessa célula, como por exemplo o material genético, né, que faz com que essa necessidade seja suprida, ok? Temos o citoplasma, que eu já comentei com vocês, que ele é preenchido por água e substâncias dissolvidas, como proteínas, e é o local onde nós encontramos as organelas. As organelas, gente, de uma célula, elas é como se fossem órgãos, entre aspas, que desempenham funções específicas dentro da célula. Daqui a pouquinho a gente vai ver quais são essas funções, tá? Temos o núcleo da célula, galera. Olha só, vamos entrar aqui no núcleo da célula agora. Aí, no núcleo da célula, gente, é o centro de comando da célula. Dentro dele possui o material genético, que é o DNA e o RNA, ok? Esse DNA e esse RNA, que são os materiais genéticos, também conhecidos como ácidos nucleicos, trabalham em conjunto para exercer diversas funções aí que a gente vai ver mais para frente. Bom, gente, lembra lá que eu falei anteriormente que os organismos eles podem ser classificados de acordo com o número de células, certo? Sendo uni ou pluricelular. Mas as células também podem ser classificadas de acordo com a presença ou ausência do envoltório nuclear, que a gente conhece como carioteca. Vamos ver só aqui. Olha só, aqui eu tenho uma célula partida aí, né, no meio, para a gente observar melhor. Observe que aqui eu tenho a membrana plasmática, certo? E aqui eu tenho o núcleo da célula, ok? Sendo que observe que esse núcleo da célula também tem uma membraninha para formar ele. Aqui o material genético está aqui dentro e existe uma membraninha, tá vendo? Que forma o núcleo dessa célula. Essa membraninha, galera, a gente chama de carioteca ou envoltório nuclear, tá? Eu prefiro chamar de carioteca. Ok? A primeira coisa que você precisa entender seria o que é essa carioteca. Agora vamos à classificação. Se a célula tem carioteca, ela é considerada de um tipo. Se ela não tem carioteca, ela é considerada outro tipo. Então vamos lá. Gente, no caso das células que não têm carioteca, a gente chama essas células de procariontes. Professor, mas se ela não tem carioteca, onde fica o DNA? Simplesmente o DNA fica solto dentro da célula. Fica disperso, espalhado lá no citoplasma, ok? Mas uma coisa importantíssima, gente. Os únicos organismos procariontes que existem são bactérias. Todos os outros seres vivos são eucariontes. Professor, mas o senhor colocou aqui também cianobactéria, porque cianobactéria é uma bactéria que faz fotossíntese. Portanto, ela é uma bactéria. Então, os únicos organismos procariontes que existem são bactérias. Qualquer outro ser vivo que exista na face da Terra é eucarionte, ok? Então, gente, já que o procarionte não tem carioteca e seu material genético está solto dentro do citoplasma, os eucariontes têm a carioteca. Portanto, a gente vai ter lá um núcleozinho visível, né? Exemplo, células animais, células vegetais. Observa aqui o núcleo, gente, tá? Então, ela é bem visível, ok? Não esqueçam, os únicos organismos procariontes são as bactérias. Qualquer outro ser vivo, eucarionte. Simples, né? Prosseguindo, galerinha.
Então aqui eu coloquei mais uma vez essas células procariontes e eucariontes para a gente observar outros aspectos. Olha só, gente. As células procariontes, né, que é aquelas que não têm carioteca, o material genético está solto dentro da célula, elas são células mais simples, né? Não tem muita complexidade. Beleza? Já as células eucariontes, galera, são muito mais complexas. O material genético está dentro do núcleo. Observe quantas organelas, né, essa célula tem. Então é muito mais complexa se a gente compara uma com a outra, ok? Vamos observar aqui a célula eucarionte, né, em 3D. Olha só que legal, galera. Lá o núcleo, né? Tem a carioteca. Observe a presença de organelas, né? Já as células procariontes, galera, bem simples. Olha só. Só praticamente material genético solto aí no citoplasma, tá bom? Bom, mas vamos focar aqui, galera, nas células eucariontes, beleza? Que são as que têm carioteca e são muito mais complexas. Bom, gente, existem diversos tipos de células eucariontes, tá? Célula eucarionte animal, célula eucarionte vegetal, célula eucarionte fúngica, né, que formam os fungos. A gente vai falar especificamente de duas, da célula eucarionte animal e da célula eucarionte vegetal, tá? Olha só, gente. Na célula eucarionte animal, obviamente, eu vou ter a carioteca, eu vou ter o núcleo, eu vou ter centríolos, que são organelas que ajudam essa célula a se dividir. Eu vou ter o vacúolo, que é bem pequenininho, tá? O vacúolo é uma organela que uma das funções é controlar a quantidade de água dentro da célula, uma das funções, beleza? Já na célula vegetal, claro que eu vou ter o núcleo também, né? A carioteca. Eu vou ter o vacúolo. Olha só o tamanho do vacúolo da célula vegetal, galera. É gigante. Olha o vacúolo da célula animal, bem pequenininho, tá? Então, uma das diferenças da célula animal e da célula vegetal é esse vacúolo que ocupa aqui quase toda a célula, tá? É bem grande. Uma outra diferença, gente, é que na célula vegetal eu tenho o cloroplasto. O cloroplasto é uma organela celular responsável pela fotossíntese, tá? Então ele está lá nas células vegetais e a função dele é realizar a fotossíntese, né? Pegar aquela energia luminosa, converter em energia química para dar energia para a planta, para a célula vegetal, tá ok? Tem uma membrana plasmática, claro. Só que além da membrana plasmática, gente, na célula vegetal eu vou ter a parede celular, que é uma outra membrana que cobre a membrana plasmática. No caso da célula animal, eu não tenho parede celular. Eu só vou ter parede celular na célula vegetal, ok? Aqui, mais uma vez, eu só coloquei essas diferenças que eu acabei de falar, né? Então, na eucarionte animal eu tenho centríolos, tenho um vacúolo pequeno. Na eucarionte vegetal eu tenho parede celular, cloroplasto e vacúolo grande. Bom, vocês ouviram falar direto em organelas, né? Galera, as organelas é como se fossem os órgãos das células. Obviamente não são órgãos, é como se fossem órgãos, né? E aí eles desempenham funções específicas dentro das células. Existem vários tipos de organela. Aqui a gente só vai falar das mais importantes, ok? Então, gente, observe aqui mais uma vez a célula, tem o citoplasma aqui, né, e aqui o núcleo. Observe que aqui no citoplasma existem várias organelas, né, como mitocôndria, lisossomo, complexo golgiense, cada uma com suas funções específicas. Vamos começar falando aqui da mitocôndria, gente. A mitocôndria é uma das organelas mais importantes que essa célula tem. Ela é responsável por fazer a respiração celular. Sim, gente. Cada célula do seu corpo respira, tá? E quem faz isso são as mitocôndrias. É como se fosse um pulmão da célula, tá? Só que além, galera, de ela fazer a respiração celular, ela também produz o ATP. O ATP é a energia que essa célula precisa para desempenhar a sua função, tá bom? Então, por exemplo, quando a gente se alimenta, nosso corpo digere esses alimentos, por exemplo, transforma em glicose.
Essa glicose entra na sua célula e ela vai lá para a mitocôndria, gente. Lá na mitocôndria existe uma série de reações químicas que transformam essa glicose em ATP, energia. Então, se eu estou aqui falando, se eu estou piscando o olho, se eu estou respirando, eu estou gastando energia. E essa energia é ATP. E quem produz o ATP são as mitocôndrias das suas células. Existem células que têm mais mitocôndrias que a outra. Por exemplo, as células do nosso coração. O coração está o tempo todo batendo, gastando energia. Então, isso quer dizer que as células que compõem o coração têm muita mitocôndria. As células do seu músculo, você está andando, se movimentando, você precisa de energia. Então, as células do teu músculo têm muitas mitocôndrias. Mas tem células que têm pouquinhas mitocôndrias, né? São células mais preguiçosas, como, por exemplo, as células adiposas, aquelas que armazenam gordura. Então, elas não têm muitas mitocôndrias, ok? Temos os ribossomos, que em alguns casos dizem que os ribossomos, alguns livros trazem que os ribossomos não são considerados organelas. Mas a gente vai falar aqui que eles desempenham uma função específica nas células, que é a produção de proteínas, gente. Então, quem produz as proteínas dentro do nosso corpo são os ribossomos, ok? Por exemplo, a cor da nossa pele. Se é preto, pardo, branco, isso varia de acordo com a sua melanina. A melanina é uma proteína, e essa proteína é produzida pelos ribossomos, ok? E quem manda o ribossomo produzir essa proteína? O teu DNA, beleza? Temos o retículo endoplasmático, que é bem estranho o formato dele, né, gente? Ele geralmente fica ali pertinho do núcleo da célula. Então aqui a gente tem o núcleo da célula e aqui a gente tem os retículos endoplasmáticos. Só que existem dois tipos de retículos endoplasmáticos. O retículo endoplasmático granuloso, que é esse aqui que tem os pontinhos, tá vendo? Ele, gente, é granuloso porque tem ribossomos junto deles, tá? E a função dele é produzir e distribuir proteínas, já que tem os ribossomos, que a gente acabou de falar, que produz proteínas, ó. Se lá nesse retículo tem ribossomo, então também vai ter produção de proteínas, beleza? Então o retículo endoplasmático granuloso produz e distribui proteínas. Já o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos, ele está associado à produção de lipídios. Produção de lipídios seria a produção de gordura, que também é importante para a nossa célula. Por exemplo, a membrana plasmática, aquela que cobre a célula, na composição dela tem lipídios, tem gordura, tá bom? Então gordura não necessariamente sempre vai ser ruim, ok, galera? Temos os centríolos, né, que parecem os canudinhos aqui para a gente tomar refrigerante, só que não. O centríolo, gente, ele tem a função de ajudar na divisão da célula. Porque uma célula, ela se divide para formar outra célula. E nesse processo, os centríolos auxiliam nessa divisão. Beleza? Temos uma outra organela, né, que é chamada de complexo golgiense ou complexo de Golgi, que são as bolsinhas, galera, né, empilhadas como se fossem as bolsinhas achatadas, que tem a função de secretar proteínas, ou seja, liberar proteínas, né, e outras substâncias para fora da célula, ok? Então, elas pegam uma proteína, por exemplo, vai até a membrana plasmática, e quando chega na membrana plasmática, libera essas proteínas para fora da célula, ok? Temos os lisossomos, que auxiliam na digestão da célula. Sim, gente, a célula também faz digestão, tá? Então, por exemplo, quando a célula está precisando, vamos imaginar um macrófago, que é uma célula de defesa do nosso corpo. Entrou uma bactéria no teu corpo, né? E aí o macrófago identifica aquela bactéria, que ela é ruim. Não são todas as bactérias que são ruins, mas eu estou falando especificamente de uma célula, de uma bactéria que possa causar alguma doença no nosso corpo. O seu macrófago, que é a célula de defesa, vai englobar essa bactéria para literalmente destruí-la. E aí entram os lisossomos em ação. Eles começam a digerir aquela bactéria, né,
literalmente dissolver essa bactéria. Algumas dos nutrientes que tem naquela bactéria, a sua célula pode absorver. E depois o que não presta, ela libera para fora da célula. Então os lisossomos, gente, eles são responsáveis aí pela digestão celular, ok? Assim como nosso estômago, o intestino, né, está relacionado ao processo de digestão do nosso corpo, os lisossomos estão relacionados ao processo de digestão dentro da célula.